Opa, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no Parque Paraíba, Parque Olímpico da Paraíba, para fazer boa tarde, para fazer essa live improvisada que de vez em quando eu faço. Quando eu estou por aqui, aí eu fico vendo aqui a rapaziada aqui, os jovens aqui jogando sua peladinha, e aí aproveito para conversar um pouquinho. Então quem vai entrando aí, boa tarde. E vamos começar, né? Vamos começar. Eu pedi mais cedo para que me enviassem algumas perguntas. Olha, não existe muitos terapeutas no Brasil de toque, pois não? No Brasil acho que existe, sim. O difícil é achar. Porque... Eita, deixa eu botar aqui pra vocês me verem aqui, né? Oi. E aí, boa tarde. Bom, tem... Oi, Andréa, tudo bem? Bom, no Brasil temos, sim, bons terapeutas de toque, que tratam toque muito bem, psiquiatras e psicólogos muito bons. A maioria, logicamente, não vai entender bem de toque, não. Vai ter um conhecimento superficial, infelizmente, mas faz parte, né? Faz parte. Eu acho que a melhor coisa para um profissional é reconhecer a própria limitação, né? De olhar assim e fazer, eu não domino, vou encaminhar. Como recentemente eu recebi um encaminhamento de uma colega minha aqui, da Paraíba, a Vandessônia. Muito boa, eu adoro ela, muito querida, excelente profissional. Ela me encaminhou um paciente com toque, ela disse: eu acho que você tem mais condições de atender ele do que eu, Renato. Eu disse: tá bom, e eu estou acompanhando, a gente está tendo resultados muito bons, né? Sim, aí eu pedi para vocês me enviarem algumas perguntas, já vi que tem algumas aqui. É verdade, que não se encontra muito bem. Acho que o pessoal divulga um pouco, sabe? É difícil encontrar esse pessoal, né? Eita, quando eu pesquiso só aparece. Tá vendo o pessoal que não tá divulgando, né? Mas tem gente que sabe, mas é aquele negócio, sabe, mas não divulga, né? Aí se você não fala, ninguém lembra, né? Como eu falo, o pessoal lembra de mim. Eu estava bem, mas vi a notícia de algo que eu tenho muito medo acontecer com outra pessoa. Agora eu não consigo parar de pensar o que fazer. Isso é uma notícia, algo que eu tenho muito medo de acontecer com outra pessoa. Acho que viu a notícia de alguma coisa ruim e ficou pensando que isso poderia acontecer com alguém que você conhece, não é isso? Eu acho. Eita, André, muito obrigado. Bom, olha, a gente vai conversar bastante sobre... Me mandaram perguntas aqui sobre obsessões, sobre compulsões. Então, obsessões, para a gente lidar bem com as obsessões, pensamentos obsessivos, a gente deve entender bem como eles funcionam, né? O porquê deles estarem ali, a função deles, entender o que eles procuram, né? O que eles estão atrás, pra gente parar de alimentá-los, né? Então a gente vai conversar bastante aqui. Me mandaram muitas perguntas muito boas. Eu vou começar aqui por essa aqui. Alguém me perguntou assim: o que faz as obsessões em alguns momentos parecerem tão reais? A minha obsessão aconteceu. Você tinha uma obsessão e aí essa coisa aconteceu com essa pessoa, realizou-se, né? Isso é bem interessante, porque isso algumas pessoas acham que por pensamento ser obsessivo ele é necessariamente falso. Mas eu posso pensar, por exemplo, eu ter pensamentos obsessivos sobre desemprego, por exemplo, eu perder o emprego, então eu fico com obsessões sobre o assunto, mas é algo que pode acontecer. Eu posso ter um pensamento sobre, sei lá, uma doença muito grave. Eu posso ter essa doença, não é impossível, né? E pode acontecer aquela coisa do tipo, eu ter obsessões, aí é um azar, aí que a gente chama de azar. A pessoa ter uma obsessão, sei lá, sobre
acidente de carro. E aí o acidente acontece. É um azar. Isso pode acabar alimentando o próprio pensamento, tornar ele mais supersticioso ainda, né? É normal um paciente ter obsessões sobre o paciente achar que o terapeuta não sabe do que está a falar. Eu acho que às vezes é verdade, né? Às vezes é verdade. Eu já vi muitos relatos de pessoas falando isso, que tinha a impressão que o terapeuta não entendia, não estava dominando o que estava falando ali. Às vezes é verdade. Ou pode ser um pensamento puramente obsessivo falso, né? O terapeuta entende do que está falando, mas a pessoa tem um pensamento que o terapeuta não entende. Mas deixa eu ver essa aqui a pergunta. A pergunta era sobre por que as obsessões parecem tão reais. E olha, é interessante, as obsessões sempre parecem muito realísticas, né? Muitas vezes vêm acompanhadas de sensações, né, que até parecem alimentar aquilo ali, né? Eu tenho obsessões sobre câncer de pele, aí eu sinto ardência, sinto coceiras, né, em algum determinado parte da minha pele, né, e sempre parece real. E um dos motivos para isso parecer real é porque as obsessões têm até um mecanismo neurológico para isso. As obsessões, elas ativam exatamente a questões de ansiedade, né? O que faz realmente, deixa o pensamento muito ágil. Eu vou dar um exemplo. Eu já dei esse exemplo acho que algumas vezes. Imagine que você está em algum local muito perigoso, que tem muitos bandidos, pessoas armadas, né? Você está de certa forma você está até em um certo perigo. E de repente um deles pega e bota a mão no bolso e puxa um celular. Existe a possibilidade de você literalmente ver um revólver, né? Porque você está com tanto medo, pensando tanto em revólver, em arma, né, que o cara, quando ele puxou rapidamente, a primeira visão que você teve foi exatamente de um revólver, era um celular ou outro objeto qualquer, né? Aí dá aquele susto. O negócio é que no toque a pessoa sente aquele susto e foge, né? E para. Ela parando, aí ela fica depois com pensamentos que será que eu vi isso, mas será que eu vi aquilo, né? Então, e também tem uma razão de ser, né? A própria obsessão ela parece muito realista, porque ela tem que parecer realista para manter a pessoa na obsessão, na compulsão. Se eu tenho um pensamento de que eu vou virar um homem de pedra, a qualquer momento eu vou virar um homem de pedra e eu não estou delirando, esse pensamento não vai me provocar nenhuma ansiedade, nenhum medo. Ninguém vira pedra, não faz sentido nenhum. Então, se eu não fico com medo desse pensamento, eu não vou fazer compulsão. Eu não preciso estar na frente do espelho olhando se a minha pele está virando pedra. Eu não preciso ler todas as histórias dos super-heróis que viraram pedra. Eu não preciso ler a história da Medusa. Não. Agora eu tenho um pensamento que eu posso ver. Eu vou dizer aqui que fizeram muita pergunta sobre HOCD. Que minha orientação sexual pode estar modificando, né? E aí um dia eu vejo um homem e acho ele muito bonito. Isso aí, nossa, foi muito real pra mim, muito real. Eu realmente achei o cara muito bonito. Isso é um fato, achei o cara bonito. Ok, e vem acompanhado muito medo, que pode trazer aquela sensação de parece muito real ali, né? E tem que ser. Aí começam as compulsões, né? Se parecesse falso, a gente não ia pra compulsão. Outra aqui. Achei essa pergunta aqui maravilhosa. Assim, como combater a dúvida obsessiva sobre a memória? Exemplo, eu sei que não fiz determinada coisa, mas vem um toque e diz que fiz. Daí eu fico revendo mentalmente a cena para ver se realmente não aconteceu. Veja, primeira coisa que eu observei nessa pergunta é como combater a dúvida obsessiva. O verbo combater, ele é maravilhoso, porque implica que eu preciso resistir, eu preciso fazer alguma coisa para modificar, eu preciso combater aquele pensamento que está me perturbando. Esse ato combativo é aí que gera compulsão, é aí que eu estou fazendo as compulsões, né? E ele diz assim, ele tem uma memória
na verdade não é nenhuma memória falsa. Ele tem uma memória de determinada coisa, né? Ele lembra de alguma coisa e tem uma obsessão dizendo que não foi aquele jeito, né? Então o que ele faz? Esse pensamento que diz que não foi aquele jeito é um pensamento perturbador. E aí o que ele faz? Eu fico revendo mentalmente a cena para ver, para verificar, para checar que realmente não aconteceu. Então é um toque checador, né? A gente, quando pensa em toque checador, a gente pensa aquele cara que fica checando se as janelas estão abertas ou sai de casa, se a porta está fechada, se o gás está escapando. Mas é isso aí, um toque checador com uma compulsão privada, dentro da cabeça. Ele vai, provavelmente, ele fica várias vezes por dia, fecha os olhos e fica lembrando para ter certeza que não fez aquela coisa, né? Então a questão, o que eu aponto aqui é esse verbo combater, e aqui ele fala da própria compulsão, né? Então, olha, é difícil a gente dizer, faça isso, faça aquilo que vai dar certo, porque para a gente entender o que fazer exatamente e o que vai dar certo, a gente precisa entender como o toque funciona, tem que entender a filosofia da coisa, né? Então, uma coisa que eu poderia dizer é, não faça compulsão. Mas aí eu vou ficar com um pensamento horrível e não sei o que e tal. Vai ficar com um pensamento horrível, esse pensamento vai aumentar porque você não está fazendo nada para combatê-lo, né? E com o tempo a tendência é que esse pensamento diminui, enfraqueça. Agora, logicamente eu estou falando isso aqui, né? Quem está me ouvindo agora, vai me ouvir depois, né? É interessante entender que uma dica desse tipo que eu dou não substitui a psicoterapia de jeito nenhum, né? Peraí que apareceu pergunta aqui. Doutor, não me chama de doutor não, eu não tenho doutorado. Eu passei a ficar prestando atenção em todas as minhas fotos e vídeos e toda a minha vida para ver se eu tinha sinais. Fico apavorado quando percebo que tem algo que pareça homossexual, né? Ou parecido com... É normal? Olha, eu recebi várias perguntas sobre HOCD, inclusive. Então, tem esse tipo de toque no toque HOCD que a pessoa faz exatamente isso. É uma forma de checagem. A pessoa vai para o passado, fica olhando fotos e vídeos e procurando trejeitos. Será que o meu jeito de falar soa de alguma forma? Será que meus gestos? Será que minhas roupas? Aí a pessoa pega, verifica e olha e faz, não parece não. Aí alivia, depois de um tempo volta, mas e se é melhor olhar de novo. Aí olha de novo e faz isso repetidas vezes, eis o toque, né? Sempre fica a dúvida, embora não tenha evidências para tal, né? Porque a dúvida obsessiva não é exatamente uma dúvida, é uma obsessão, é diferente. O toque pode vir acompanhado com mania de perseguição. Exemplo, pensar que todos estão falando que você é homossexual, HOCD. Olha, quando a gente fala sobre ideias de perseguição, a gente está falando pelo menos 3 tipos de pensamento. Tem o pensamento normal, que eu posso estar aqui fazendo a live com você e achar que o cara está sentado ali e ele está olhando para mim e ele está pensando que eu sou maluco, que eu estou falando aqui sozinho. Ou achar que ele está me seguindo, sei lá, mas eu olho e passa. É um pensamento normal. Tem um pensamento delirante, né, o paranoide ou paranoico, onde a pessoa literalmente acredita que estão falando, né, aquela pessoa está falando, né, você viu aquela pessoa, vi, mas não está acontecendo. Aí já é outro tipo de problema. E existe a própria obsessão, né, o pensamento obsessivo. Ele botou aqui HOCD, eu acredito que talvez tenha sido diagnosticado, não sei. Então a obsessão pode vir de qualquer forma, inclusive botar dúvidas na cabeça sobre o que os outros estão pensando, né? O meu amigo, o meu irmão, minha família estão pensando que eu sou homossexual. Então a checagem pode ser uma racionalização e pode ser a checagem, né? Perguntar, conversar com essas pessoas para ver se eles soltam alguma coisa, né? Então sim, pode acontecer sim, certo? Vamos ver aqui, mais pergunta. Olha, pergunta sobre HOCD. Tenho HOCD e parece que agora eu sou realmente bi, ora gay, ora sexual, ora hétero. O que faço? E depois ele adicionou
sou muito viciado em pornografia. Veja, pornografia é um grande mal, sabe? É um mal que tem acontecido nos últimos anos, né? No tempo no tempo dos meus avós, meus pais, a pornografia era alguém que desenhava alguma coisa, né? Para você assistir um filme pornográfico era uma coisa extremamente rara, né? Quando eu era moleque, nos anos 90 ali, anos 90 eu era adolescente, né? Para eu conseguir pornografia era uma coisa extremamente complicada. Alguém tinha que ter uma fita VHS de um tio, de alguém, aí arrumava e tinha que esperar a mãe sair de casa para assistir um pedaço, todo mundo morrendo de medo. E hoje o que é que a gente vê? Eu tô aqui, por exemplo, falando com vocês, internet 5G, né? Internet boa, tô aqui com um telefone, eu posso acessar pornografia que eu quiser, a hora que eu quiser. E certamente pornografia é uma coisa extremamente excitante, né? Portanto, muito viciante. Eu costumo pensar que o mal da pornografia, da internet hoje, é equivalente a você ter um traficante de drogas e cocaína dentro da sua casa, dando a cocaína que você quiser, o quanto quiser, quando quiser, sem cobrar nada por isso. Então, quando quiser. Então é mais ou menos isso que a pornografia traz, e tem estudos mostrando que o vício em pornografia ele é tão danoso para o cérebro quanto o vício em drogas, né? Então é uma coisa que ele botou aqui que é viciado ele usou esse termo. Sou muito viciado em pornografia. Então a primeira coisa que ele botou, o que faço? A primeira coisa que eu diria, sem conhecer o cara, é: não assista pornografia. Pare pornografia. Passe aí pelo menos um ano sem assistir. E quando é o ideal que tenha uma orientação de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra, quando voltar a assistir, assista com um intervalo longo, tipo, eu assisto hoje e só vou assistir daqui a uma vez, daqui a um mês, sabe? Colocar um intervalo bem. Até porque a pornografia, quando ela é usada de forma consciente, ela não vai provocar nenhum problema. O problema é o abuso da pornografia, é o abuso. Então, a primeira coisa que eu diria é: pare a pornografia. Pare a pornografia, faça de tudo para não assistir pornografia. Aí a pergunta dele: parece que tem um HOCD, parece que agora eu sou realmente bi, ora gay, ora sexual, ora hétero, né? Então, na pergunta dele tem HOCD, ele tem obsessões sobre orientação sexual. Então vai ter um momento que ele vai achar que é bi, vai achar que é gay, ora sexual, ora hétero. Ele não disse aqui qual a orientação sexual dele, porque o HOCD ele pode vir com qualquer pessoa, qualquer tipo de orientação sexual, certo? Ele não falou aqui, mas apresenta dúvidas. Tanto que o HOCD, sempre eu gosto de falar sobre isso, essa sigla HOCD ela não é adequada, né? Seria o transtorno obsessivo compulsivo homossexual. As pessoas botaram esse nome porque a maioria das pessoas que sofriam com isso eram heterossexuais, mas a gente também conversa com pessoas que são homossexuais ou bissexuais que apresentam ideias obsessivas sobre orientação sexual, né? E aí recebeu o nome HOCD, que não é um nome técnico, é um nome que o pessoal inventou, o pessoal na internet inventou. Então o que fazer? Primeira coisa, pare a pornografia, faça terapia. Cara, pelo visto você está cheio de dúvidas, está cheio de obsessões, provavelmente está cheio de compulsões além da pornografia. Faça terapia, peça ajuda, use medicação, faça alguma coisa por você mesmo. Não há dica. Uma coisa eu vou dizer: vocês não vão procurar no Google como parar, como curar, como superar e vai conseguir, não. É muito difícil. Você pode conseguir uma coisinha, outra, uma dica, outra, né? Mas nada substitui ter um profissional ao seu lado e orientando você. Nada substitui, certo? E é um processo longo, é um processo difícil, certo? Por isso que não é uma coisa, uma dica, uma coisa que a gente fala que a pessoa, agora eu tô curado, não. É o equivalente a, por exemplo, a eu chegar para alguém, eu sou nutricionista, e falo: olha, você vai comer pepino, vai comer banana e amanhã você já perdeu 30 quilos. Não, para você perder 30 quilos você vai ter que suar a camisa, literalmente, né? Vai ter que modificar completamente a sua alimentação. E isso tem que ter muita paciência.
Como parar de ruminar? Ruminação. Eu gosto, até escrevi um texto aí uma vez. Ruminação obsessiva, ruminação compulsiva. A obsessiva ela é automática. É a própria obsessão que fica ali perturbando, enchendo o saco o dia todo, repetindo, falando ali. Ela é a obsessão. E existe a ruminação compulsiva, que é quando você vai começar a debater. Você vai combater, né? Como um amigo aqui usou esse verbo. Então você vai ficar bem o pensamento dizendo que, sei lá, eu vou agredir alguém, vou agredir minha esposa. Então não. Então fica o pensamento o dia todo me mostrando imagens de eu agredindo minha esposa, ideias que eu posso agredir minha esposa, e quando eu encontro ela vem aquele impulso, né, de que eu posso agredi-la, e aí essa é uma ruminação obsessiva, né? E aí vem a ruminação compulsiva. Não vou fazer isso, nunca jamais farei isso, porque eu sou um cara pacífico, nunca bati em ninguém, jamais bati em minha esposa, não tem motivo para bater em ninguém, e uma mulher não se bate numa flor, e fica aquele negócio, a pessoa voluntariamente ali perguntando e conversando. Essa é a ruminação compulsiva. A compulsiva a gente consegue parar, a gente pode e deve parar, porém à custa de sentir ansiedade. A pessoa vai ficar com bastante ansiedade. Mas se você não faz a compulsiva, provavelmente a obsessiva diminui também, sabe? Opa, tem aqui, hein? Quais medicações que normalmente seus pacientes tomam para HOCD? Para toque, sabe, Felipe? É para toque. Independentemente do tipo de toque, o pessoal vão ser medicações antidepressivas, né? O pessoal usa, o que eu vejo muito é o uso da clomipramina, eu vejo muito a sertralina, eu vejo muito esse citalopram. Eu vejo muitos médicos prescrevendo a fluvoxamina, só que a fluvoxamina é um remédio mais caro, ele parece que é um dos melhores para toque, mas ele é bastante caro, sabe? Aí nem todos os pacientes têm acesso à fluvoxamina, e aí os psiquiatras muitas vezes prescrevem os mais em conta, mas são medicações antidepressivas. Sabe, tem uns que são mais eficientes do que outros, isso depende muito do paciente, do organismo do paciente. Enfim, não é minha área, certo? Mas a gente observa, né? Eu acompanho pessoas diariamente com toque, eu escuto, né? Converso também com psiquiatras, mas é a área deles. Mas geralmente é isso aí, né? Entrou minha amiga, doutora Camila Oliveira, nutricionista, viu? Uma das melhores do Brasil, ó. Quem quiser perder o bucho aí, ó. Eu disse a ela uma vez, olha, é mais fácil a gente se livrar do toque do que do bucho. Essa é nada. No HOCD pode chegar um momento que a pessoa se convence que é homo de verdade e chega a pensar em se assumir, mas depois vê que não é você mesmo, foi o toque que testificou esse mesmo. Há quem eu nunca atendi caso assim, mas eu já vi um relato de alguém, de uma mulher, que ela tinha HOCD e ela sofria tanto por anos, que ela fez, não é possível, eu só posso ser lésbica, eu tenho que ser lésbica. Aí chegou a pedir uma amiga em namoro. Eu vi o relato, não é paciente minha. Pediu amiga em namoro, andava de mão dada com essa amiga. A amiga era assumidamente lésbica, né? Mas tinha um desconforto, tinha alguma coisa muito errada. Ela fez, não, eu pensei que minha solução era assumir, né? Porque eu teria reprimido, talvez eu fosse lésbica mesmo, e eu estava reprimindo, lutando contra isso. Mas não fazia sentido aquele ali. E aí ela, no segundo relato, foi aí que ela procurou alguém que entendia de toque, porque ela era acompanhada por alguém que não entendia muito bem, que cogitava dizer, não, tipo, você tem que se aceitar, aquele negócio. Procurou alguém que entendia sobre toque, e a pessoa falou, você tem toque, né? E depois ela disse que fez tratamento e tal, e aí pronto, entendeu que não era lésbica, né? Na verdade a pessoa com HOCD sabe que não é daquela orientação sexual, ela sabe, né? O problema é que os pensamentos são persistentes. Os pensamentos ficam ali perturbando, né? Então, então a palavra que você utilizou, eu já vi gente que assumiu, mas sem estar convencida, para ver se conseguia se livrar, né, dos pensamentos, do sofrimento, mas não é assim que funciona. Outra aqui.
alguém falando, possuo muita compulsão mental. Não sei se virou costume ou trauma dos pensamentos que já tive. Uma dica, olha, compulsão mental, né? Eu lembro uma vez, eu já vi muitos psicólogos e psiquiatras falando assim: você só tem obsessões, não tem compulsões. Eu já vi psicólogo bom, muito bom, cara assim, que eu tenho maior admiração. Numa palestra uma vez, o cara falou, um caso de toque e tal. Ele não era sobre toque, a palestra dele. E ele falou, um caso de toque, isso aqui era uma pessoa que só tinha obsessões, mas não tinha compulsões. Então essas compulsões mentais, né? Ou compulsões privadas, que é o termo mais técnico. Que é exatamente isso. A compulsão privada ou mental, ela tem tanto poder na questão do toque quanto a pública, né? Aquela que a gente faz, aquelas clássicas. Eu fico lavando as mãos, passando álcool e tudo. Fico vendo as coisas, tem que estar simétricas, aqueles clássicos, né? As mentais também estão aí. Então a dica, cara, olha, uma coisa que a gente fala sobre compulsões é que você pode parar as compulsões, mas o que vai deixar você meio... você vai ficar muito sofrido, né? Porque as obsessões aumentam quando você para as compulsões. Então, para fazer isso, é importantíssimo ter a orientação de alguém junto de você, senão você pode começar a fazer tudo errado. Para uma compulsão, aí sem perceber já está fazendo outra, sabe? Isso é muito comum, sabe? Então, o profissional ali ao lado que vai apontar para tudo isso, vai identificar. Como lidar com o julgamento alheio? Quase todo mundo à sua volta desconfia da sua sexualidade, mas você tem certeza que não é. Isso é muito chato, fora que já inventaram histórias a respeito. Aí é complicado, né? Eu lembrei quando eu era garoto, eu era adolescente, e até mesmo no começo da minha juventude, já universitário, eu tinha muita dificuldade de conseguir namorada. Muita. Tanto a primeira garota que eu consegui beijar, eu já tinha quase 20 anos, eu acho. E eu tinha um pensamento que alguém poderia pensar que eu era homossexual por causa disso. Eu ficava até preocupado, mas não era obsessivo, logicamente, e nem sou homossexual nem bissexual, né? Isso não é nenhuma qualidade minha, né? É simplesmente a minha natureza. Então, como lidar com julgamento alheio? Veja, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que você não tem como modificar o que as pessoas pensam. E isso é problema delas. Cada um tem seu cabelo, cada um tem seu pensamento, cada um pensa o que quiser. O que você pode fazer é ser mais assertivo em relação a essas pessoas. Se elas estão falando sobre você, criando histórias, mentindo, você pode sim abordar essas pessoas e falar: olha, eu não aceito que você fale sobre mim, você não me conhece. Você não me conhece, eu não admito. Isso aí, isso está errado, certo? Então você me respeite. Eu não tenho nada, isso não tem nada a ver com minha vida, ou com minha história, ou com minha condição. Nada a ver. Se eu sou ou não sou homossexual, isso não é problema seu. Eu não admito isso aí. Então é uma coisa que você pode lidar, né? Não aceitando, sendo mais assertivo, mais firme com essas pessoas. Não precisa ser violento nem agressivo, não. Aqui foi um pedido da minha amiga Josi, psicóloga, adoro ela. Fala sobre compulsão mental. Muitos pacientes fazem isso porque ela é psicóloga, então ela acompanha, né? De vez em quando deve aparecer pacientes com toque para ela também, né? Compulsão mental, isso que eu estava falando agora já, né? Agora há pouco. As compulsões mentais podem vir em vários formatos, né? Pode ser como um amigo aqui escreveu, né? A questão da análise da memória. Eu fico relembrando para ter certeza que não fiz, que eu não sou, que não aconteceu, né? Isso é uma compulsão mental. A própria checagem, né? No HOCD, por exemplo, o pessoal faz muito isso. Eu estou aqui, aí tem um homem na minha frente e tem uma mulher. Aí eu fico olhando para o homem. Ninguém está vendo eu fazendo isso. É tudo mental, tudo privado. Eu olho para o homem e fico pensando: bom, eu ficaria com esse cara? Não. Aí eu olho para a mulher e faço: que é essa mulher? Ela é boa, ela é bonita. Ficaria tranquilamente. Alívio. Alívio, toque, né? Daqui a pouco volta o pensamento. Aí eu volto, eu olho para o homem de novo. Na verdade eu olho mais para mim mesmo do que para o homem e para a mulher, né? É o que o pessoal chama de teste da praia. Tem o bloqueio de pensamento. Eu tô com um pensamento ruim, eu não vou pensar nisso, vou pensar no futebol aqui, nos velhinhos jogando. Eu vou pensar em futebol, eu vou pensar aqui no Flamengo, vou ali ver quem o Flamengo contratou, se o Flamengo venceu, tentar ficar
ficar bloqueando o pensamento, me distraindo. Isso é uma compulsão mental também. Tem a racionalização, né? Eu fico racionalizando o dia todo, inclusive. Eu vou chegar aí também, né? Que tem uma pergunta muito boa ali na frente, que a doutora Raíssa, psiquiatra, me enviou aqui. Então, outras formas, anulação do pensamento, né? Eu tenho um pensamento do diabo, uma imagem do diabo na minha cabeça. Aí eu penso em Jesus, alivia, né? Então, o diabo é menos 10, Jesus é 10, bota os dois juntos, dá 0, pronto, anulou, agora eu tô tranquilo. Aí daqui a pouco vem a imagem do diabo de novo, aí eu tenho que pensar em Jesus de novo, né? Então eu fico fazendo isso na minha cabeça, de formas repetitivas. Então essa é uma compulsão mental, né? Tem muitos tipos de compulsões mentais, por isso que é importante você, quem tem toque, ser acompanhado por alguém que tem um pouco mais de leitura sobre toque. Isso é fundamental, porque o pessoal orienta muito errado por aí. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui. Uma pergunta interessante. Então, emoções e sentimentos também são obsessões ou somente pensamentos? Somente pensamentos, né? Existem alguns pensamentos que eles têm um formato meio complicado de descrever. Então as pessoas tendem a chamar de sensação. Então elas falam assim: estou com a sensação de que estou sendo observado. Bom, ser observado não é um sentimento, é um pensamento, né? Mas como aquele pensamento não veio bonitinho assim do tipo estou sendo observado, não, é uma sensação, mas isso está no nível de pensamento, né? Sentimentos e emoções são coisas mais automáticas. Elas muitas vezes acompanham os pensamentos, por isso que eu sinto medo quando eu penso em uma coisa ruim, ou eu sinto nojo, né? Isso aí são emoções, sentimentos, sensações, né? Eu sinto nojo, sinto raiva, sinto ansiedade, sinto tristeza, né? No toque a emoção que mais aparece é a ansiedade, mas aparece por causa da presença das obsessões. As obsessões dizem que eu estou em perigo, o organismo responde com ansiedade, né? Então assim, as obsessões, então, sentimentos não são obsessivos, pensamentos sim, certo? Por isso também a gente na própria psicoterapia a gente não fica em cima muito dos sentimentos em si. O nosso foco é mais as compulsões, as obsessões mesmo. Bom, tem mais uma pergunta que eu anotei aqui, que foi da doutora Raíssa, a doutora Raíssa de Alexandria, certo? Ela é uma psiquiatra aqui de João Pessoa, está terminando o mestrado dela agora, com o tema de toque. Ela está testando a técnica de estimulação magnética transcraniana. Ela entende muito de toque, é uma pessoa excelente, ela sabe muito de toque. Quem quiser se consultar com ela, pode ter certeza que você vai estar falando com uma pessoa que entende de toque, né? Porque às vezes a gente tem medo de procurar uma pessoa que não sabe, né? Como eu já vi absurdos, mas a doutora Raíssa, ela sabe muito, né? Então ela tá aí, quem procurar aqui no meu Instagram você vai achar, doutora Raíssa de Alexandria, o nome dela. Ela mandou isso aqui, ela fez pergunta, acho que já foi proposital, né? Porque ela sabe a resposta. Mas já para ajudar aqui na live, né? Ela diz assim: por que tem certas terapias com psicólogos que conseguem piorar o toque? Essa é uma boa pergunta, exatamente. Muitas vezes a gente vê isso. Tem pacientes que com toque, que procuram terapia, fazem terapia e parece que o toque piora, né? E tem várias razões para isso. Uma delas é que existem tipos de terapia que são baseadas em teorias. Todas as terapias têm suas teorias, têm seus estudos científicos. Alguns não têm estudo científico, mas é mais teórico, mais filosófico, né? Que partem de certos pressupostos que vão ser um verdadeiro veneno quando a gente está analisando o toque. Então, por exemplo, imagine que você vai para você tem HOCD, pronto, HOCD, a gente está falando muito dele. Você tem HOCD e aí o psicólogo ele vai trabalhar baseado na hipótese que você reprimiu sua homossexualidade por causa de questões culturais e familiares e heteronormatividade, e porque o seu pai era machista, e porque todo mundo era homofóbico e não sei o que e tal, e pronto, ele parte desse pressuposto. Isso vai
é uma premissa que não explica a obsessão. Pode explicar outros tipos de casos, mas em termos de obsessão, não. E inclusive isso vai piorar, porque eles vão ficar remoendo em cima disso aí, né? Vai ser uma forma de racionalização também, onde o paciente toda semana vai naquele consultório para deduzir que não é homossexual. Eu tô falando desse que é hétero, né? E além do que, então pode ter um incentivo de alguns profissionais de fazer, você devia se aceitar, devia não sei o que, né? E isso vai trazer ainda mais sofrimento para o paciente. Outra questão que a gente considera também que assim, segundo os estudos, as únicas psicoterapias que funcionam realmente para o caso de toque são as terapias comportamentais, não só a TCC. Existem outros tipos de terapias comportamentais, mas considerando que elas usem técnicas de exposição. Se não existe isso, provavelmente a terapia ela não vai funcionar, ou vai funcionar muito pouco. Ou pode acontecer, eu já vi alguém falando, não, eu fiz terapia tal e funcionou, e hoje eu me livro do toque, estou livre. Mas que coisa boa, no seu caso tem que ser estudado, né? Porque isso aconteceu. Teoricamente isso é meio complicado, né? A gente também deve considerar que muitos psicólogos comportamentais não sabem usar técnicas de exposição. Então, por exemplo, a própria terapia cognitiva, que é a minha terapia cognitiva comportamental, eu aprendi que na universidade que os pensamentos influenciam fortemente o que eu faço e o que eu sinto, né? Portanto, não deixa de ser verdade. Portanto, uma das formas de psicoterapia é exatamente a modificação desses pensamentos. Eu tenho um pensamento mais lógico, mais racional, né? Então eu vou ajudar o paciente a procurar evidências, a pesquisar. Só que quando eu estou lidando com pessoas com toque, isso vira compulsões. Aí a pessoa piora, né? A pessoa piora. Então é uma boa pergunta, uma pergunta excelente. Tem outra pergunta aqui, porque eu não li aqui, eu acho que eu pulei ela. Era uma pessoa... Porque eu não anotei, não? Sim. HOCD pode afetar mulheres que se veem assexuais? Veja, como eu tava, acho que eu falei um pouco antes, o HOCD, ele nada tem a ver com a orientação sexual da pessoa. Por incrível que pareça, não tem a ver com a heterossexualidade, com bissexualidade, homossexualidade, assexualidade. Tem nada a ver com isso. O toque é toque, certo? Então o que acontece é uma pessoa, uma mulher ou um homem que se entende como assexual, pode ter HOCD? Pode. E não só ficar pensando que é homossexual, mas pode ficar pensando, será que eu sou bi, será que eu sou hétero? Eu tenho que testar, eu tenho que pesquisar, eu vou pra internet, eu vou não sei o que. Simplesmente o que acontece, o toque ele acha um pensamento que encaixou, e ele provoca medo e induz a compulsão, alimentando o próprio toque. Então sim, uma pessoa que se considera assexual, pode sim ter HOCD. Pronto. As perguntas que me mandaram mais cedo eu já li todas, mas tem aqui, peraí. Pensei em me tratar pelo SUS, pelo CAPS, né? O CAPS. Mas acredito que os psicólogos de lá não estão preparados para esse tema. Tenho medo de ser interpretado mal. Eu entendo o seu medo, né? O Rodrigo, eu entendo o seu medo. No CAPS, eu conheço psicólogos que trabalham em CAPS, bons psicólogos e bons psiquiatras, né? Mas é aquele negócio, veja, no serviço como o CAPS, ali vai chegar todos os tipos de transtornos e doenças, de perturbações, todos os tipos, né? É impossível a gente achar um profissional que seja perfeito em tudo, né? Que saiba profundamente sobre tudo. Então, ali você não vai encontrar especialistas. Você vai encontrar o psiquiatra geral, você vai encontrar o psicólogo clínico geral, né? Então, existe essa possibilidade de você ser mal interpretado, existe. Assim como ao mesmo tempo existe a chance de você chegar lá e o cara não entende o que você está falando. Isso é um toque, né? E o seu diagnóstico é esse, vamos fazer a terapia, existe essa chance,
Assim como tem a chance da pessoa que está ali não necessariamente ser incompetente, uma coisa assim, mas a pessoa que ninguém é obrigado a entender de tudo profundamente, é impossível, né? Eu não posso chegar no oftalmologista lá infartando e falar, pô, você é médico, você tem que entender de tudo, você estudou isso na faculdade. É complicado, né? Mas tem essa chance, né? Tem essa chance do SUS. É normal um paciente já ter tido alta e estar um bom tempo sem recaídas e após um tempo voltar e ficar algum tempo com pensamentos obsessivos? Sim, inclusive na terapia, quando eu conduzo a terapia, é uma das coisas que eu deixo muito claro, já nas primeiras sessões. Nossa meta é diminuir a frequência obsessiva, diminuir essa ansiedade que você está sentindo e praticamente zerar essas compulsões. E lá na frente, a gente vai fazer um trabalho, né, vai fazer um acompanhamento, às vezes com sessões quinzenais, às vezes até mensais, para acompanhar as recaídas que provavelmente vão acontecer. É muito comum, não só no toque, mas também em outros transtornos, pessoas com depressão. É muito normal, a pessoa melhora a depressão e depois do tempo volta a ter depressão, né? A pessoa tem ansiedade generalizada, ela trata, melhora, né? Daqui a alguns meses, daqui a um ano, ele está novamente no quadro. Mas só que aí, o que é que ele precisa? Ele precisa primeiro entender que há saída. Segundo, ele fez o tratamento, ele fez a terapia, ele teve que aprender alguma coisa, ele vai lidar com aquilo ali, né? Ele vai lidar novamente com aquilo ali. Afinal, nenhum de nós, com toque ou sem toque, com depressão ou sem depressão, nós estamos livres completamente desse tipo de coisa. Todos nós podemos desenvolver um toque, podemos desenvolver uma depressão, ansiedade generalizada. Todos nós estamos sujeitos a isso. Basta a gente ter um cérebro, né? Basta a gente pensar, a gente sentir, pra gente estar sujeito a esse tipo de coisa, né? Faz parte da vida. Então aquela pessoa, eu quebrei uma perna hoje, tô com a perna quebrada, eu pego, faço cirurgia, uso aquela tala, não sei o que, depois de 3 meses, 4 meses, pronto, estou recuperado, estou 100%, isso garante que eu não vou fraturar a perna novo? Pode acontecer, espero que não, vou tomar cuidado, né? Mas pode acontecer sim, nada garante. Mas as recaídas são normais, na minha experiência, eu estou com 20 anos aí de formado, uns 8 focado em toque. Na minha experiência, eu só vi uns 2 pacientes que não tiveram recaídas, assim, eu acompanhei por um ano, mais ou menos. Até por e-mail, por mensagem, perguntando como é que você está. A pessoa, tô bem. É raro. A maioria tem, é normal, é assim mesmo. Eita, meu amigo. Outro nutricionista bom aqui, ó. É o Emerson. Podemos diferenciar o toque de pensamento real, pois o toque é a todo instante. E os pensamentos reais, as pessoas escolhem parar de pensar a qualquer hora. O pensamento normal, ele é resolvido facilmente, né? Ele é resolvido com a checagem, com a racionalização. Ele resolve e para. O pensamento... Pronto, vamos imaginar uma coisa assim. Pronto, imagine que você receba uma ligação. Alguém fala, a sua mãe sofreu um acidente, está no hospital, está muito mal. Então você vai ficar cheio de pensamentos. Vai ficar com muita ansiedade, com muito medo, com angústia. Muito pensamento, vai aquele turbilhão de pensamentos. E aí quando você chega no hospital e tem um pessoal que faz pegadinha do malandro, né? Antes de você agredir esse rapaz que fez isso, o pensamento é resolvido, e some, a angústia some, tudo some, porque o pensamento era normal, né? Estava inserido no contexto, né? O pensamento obsessivo não. Então uma das coisas que estamos aprendendo é exatamente isso, né? Diferenciar quando o pensamento é obsessivo e quando não é. O pensamento obsessivo, ele se comporta de uma forma específica. Quando a gente entende que ele é obsessivo, a gente devemos nos perguntar, peraí, se eu estou com obsessão na cabeça é porque ela quer alguma coisa. O que é que ela quer? Ela quer que eu racionalize, ela quer que eu analise, ela quer que eu cheque, ela quer que eu lave as mãos. Ele quer... Não é nada disso que eu vou fazer. E aí, com o tempo, o próprio pensamento obsessivo perde a força. Agora isso dá uma ansiedade danada. Mas gente, olha, é muito bom. Muito bom. Eu tinha feito essas lives aí há algumas semanas, né? Mas fiz hoje de novo. De vez em quando vou fazer assim, né? Quem quiser me enviar alguma pergunta, eu deixo essa live aí gravada, quem quiser assistir depois. E quem quiser me enviar alguma pergunta, viu? Pode enviar no privado. Obrigado aí a todo mundo que participou. Obrigado a todos que mandaram perguntas. Sem vocês aqui nada faz sentido, né? E nunca se esqueçam que a saída tem jeito, a
gente consegue superar isso. Tem gente conseguindo, você consegue também, tá bom? Ei, um bom fim de semana para todos, bom descanso, né? Tenha um juízo e até a próxima, viu? Tchau, tchau.